Olá, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é Marcela, sou acadêmica pelo Unicuritiba e hoje eu vim mediar o penúltimo painel do evento Mulheres que Inovam no Direito, que é um evento feito pela Zeno, Gestão Jurídica, que é uma startup de inovação, que fez esse painel em comemoração à inovação e à representatividade feminina. Então, hoje eu vim aqui representando o Diretório Acadêmico Clotário Portugal, que é a agremiação do Unicuritiba, e eu cumprimento as nossas palestrantes e a todos aqui presentes novamente, e gostaria de inicialmente apresentá-las. Então, no primeiro painel, no primeiro momento, teremos a Ana Proust, que é advogada formada pelo Unicuritiba, que cursa especialização em gestão estratégica de processos de negócios pela PUC Minas. E, num segundo momento, a nossa palestrante Marcele Brandenburg Blumer, que é advogada pela Unicruz, especializada em Direito do Trabalho e em Direito Tributário, pós-graduando em Gestão Empresarial e em Gestão Estratégica de Negócios e cofundador e CEO da startup Smart Judice. Então, gostaria de passar a palavra para a primeira palestrante, Ana Proust, que irá comentar sobre o trabalho em equipe no âmbito jurídico. Bom dia a todos. Eu vou apresentar minha tela aqui, quando estiver aparecendo, se puderem me avisar. Tá aparecendo? Tá, legal. Bom, como a Marcela já falou, eu sou a Ana, eu sou a atual líder de operações da Zeno, e atualmente eu faço a gestão da equipe e a gestão dos nossos procedimentos internos. Hoje eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode revolucionar o direito por meio de equipes extraordinárias. Então, são alguns pontos que acredito que não servem apenas para equipes, mas no âmbito individual pode auxiliar muito nessa caminhada de revolucionar o direito. Bom, começando um pouquinho, eu quero perguntar e começar falando um pouquinho sobre propósito. Por que você faz o que você faz? Então, a ideia de por quê. Por que você escolheu a sua faculdade? Por que você faz a pós-graduação que você faz? Por que você faz a especialização que você faz? Qual é o teu propósito? E aqui eu quero entrar só no mérito profissional, né? Não vamos transcender o teu propósito em outros aspectos, mas qual é o teu propósito? Por que você escolheu o curso que você escolheu? No meu caso, eu escolhi direito porque eu queria, de alguma forma, ajudar as pessoas, e durante algum tempo na faculdade pareceu que isso se tornou meio utópico, e depois eu fui redescobrir que sim, o meu porquê fazia sentido e eu poderia de fato alcançar esse porquê por meio do direito. E tem essa frase que eu gosto muito, que é do Nietzsche, que ele fala: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, a ideia é de que quando você tem um porquê, uma motivação, independente do desafio, independente do projeto que esteja na sua frente, você vai enfrentar. Se você quer, sei lá, ser um delegado, se você quer enfrentar um concurso, se o teu porquê tem a ver com isso, independente da prova, independente do que tenha que fazer, você vai enfrentar aquele como. Isso acontece várias vezes aqui na Zeno, por diversos momentos, né, nesse mais de um ano que eu estou trabalhando aqui. Por diversos momentos a gente se depara com desafios que você pensa, putz, como é que eu vou fazer isso? E o meu propósito, o meu porquê tem muito a ver com o porquê da empresa e o porquê da minha equipe, e aí a gente se depara com essas situações, independente do que seja, a gente resolve e a gente consegue passar por cima, porque a motivação é maior do que o desafio. Então, eu quero trazer essa provocação inicial. Por que você faz o que você faz? E dentro do direito, a gente tem que se perguntar um pouquinho isso. E dentro dessa mesma toada, eu queria falar um pouquinho do Golden Circle, o Círculo Dourado. Ele é um livro escrito pelo Simon Sinek. O livro começa pelo porquê. E o que ele traz aqui é a ideia de que as grandes empresas conseguem se manter durante muito tempo, que conseguem angariar uma quantidade de clientes muito grande, elas começam pelo porquê. E dentro disso a gente tem o exemplo da Apple, né?
Eu sou uma adepta ao Samsung, então suspeita para falar, mas a Apple ela tem essa ideia de revolucionar o mundo por meio da tecnologia. Ela tem essa ideia e isso inspira as pessoas. Muito mais quando você está comprando o celular da Apple, é muito mais pela inspiração que ela traz do que de fato às vezes pelo produto. Sim, o produto é muito bom, mas dentro dessa ideia, se a Apple produzisse um carro, uma geladeira ou um celular, as pessoas vão comprar, porque a ideia inspiracional que ela traz, o porquê dela é muito maior do que o que ou como ela vai fazer isso. Então, ela começa pelo porquê. Qual é o motivo? Bom, revolucionar o mundo através da tecnologia. O como e o que é apenas uma consequência desse porquê. E você, em outro aspecto, por exemplo, se a Brastemp fosse fazer um celular, eu duvido muito que muitas pessoas comprariam, porque você entende a Brastemp como uma empresa que faz geladeiras e não uma empresa tecnológica, revolucionária, ou que pode te inspirar. Então, a Brastemp vai produzir geladeiras. Mas a Apple, como o porquê dela é mais forte que tudo, independente do que ela produza, provavelmente será um sucesso. E dentro dessa ideia, eu queria trazer essa provocação. A gente precisa entender o porquê. Se a gente quer montar um escritório, se você quer fazer o concurso, independente do que você quer fazer, o porquê é muito importante, né? Eu entendo que o direito ele é feito com pessoas e para pessoas, e a gente não pode esquecer disso. Eu acho muito difícil que um médico, que o porquê dele seja ganhar dinheiro e ficar rico, eu acredito que seja muito difícil que esse médico tenha certa empatia ou o nível de empatia necessário pelos seus pacientes. Dentro do direito, a mesma coisa. Se a gente for falar de dinheiro, inclusive, falar para vocês, tem muitas outras profissões que vai te fazer ficar rico muito mais fácil e mais rápido do que o direito. Mas a gente precisa entender que o direito é feito com pessoas e para pessoas. E por isso é tão importante a gente entender o nosso porquê. Quando a gente entende o nosso porquê, a gente consegue se colocar num lugar em que faz sentido. Hoje eu estou dentro da Zeno e eu sou feliz trabalhando dentro da Zeno, porque o meu porquê está alinhado com o da empresa, está alinhado com o da minha equipe, e independente do que aconteça, a gente consegue seguir. Então, esse é um dos motivos do porquê tão importante. E dentro dessa mesma, seguir um pouquinho dessa mesma linha, queria falar um pouquinho de cultura. O que é cultura, né? Cultura, para o Edward Taylor, é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e qualquer outro hábito e capacidade adquirida do homem. Cultura nada mais é do que um conjunto de hábitos, falas, a forma como você se porta. Cultura é criada pelas pessoas, pelos comportamentos delas, e todo lugar tem uma cultura. Dentro da sua casa tem uma cultura, dentro do seu ambiente de trabalho tem uma cultura, no seu grupo de amigos tem uma cultura. A cultura ela pode ser forte ou ela pode ser fraca, mas todo lugar tem uma cultura. E dentro disso, dentro do âmbito empresarial, dentro do nosso trabalho, não é diferente. E isso é chamado de cultura organizacional. Qual que é a ideia aqui? Dentro do seu ambiente de trabalho tem uma cultura. Ela pode ser uma cultura forte, uma cultura fraca. Eu acredito que todo mundo já trabalhou num escritório em que a cultura era uma cultura ruim, não era uma cultura saudável, aquela cultura do autoritarismo. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas aquela ideia de você falar com o sócio, aí você bate na porta assim, e você abre aquela porta bem devagarinho, olha e fala: posso entrar, por favor? Quase se engolindo por dentro de tanto medo daquela pessoa que você precisa falar. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Uma cultura em que o que vale é o que você veste, muito mais do que o que você é. E eu tive um exemplo que eu escutei uma vez de uma moça que ela era toda tatuada, largadora, e uma moça que aparentemente era extremamente competente, e ela falou que trabalhava no escritório e todo mundo daquele escritório tinha a chave do escritório, menos ela, porque eles não confiavam o suficiente, né, nela, então ela demorou muito tempo para ter a chave do escritório. Provavelmente porque o estereótipo dela não condizia com a cultura do escritório, que era uma cultura provavelmente mais conservadora, mais tradicional, e fugia daquele ambiente. Então, por que a cultura é tão importante? Porque a gente consegue entender o ambiente que a gente trabalha. E como que a gente vai ver qual é a cultura do ambiente que a gente trabalha? A forma como a gente resolve os nossos problemas, a forma como que a gente se relaciona com os clientes, nossos colegas. Se dentro de onde você trabalha é comum mentir para clientes, essa é uma cultura? A cultura do formal e do informal. Eu quero uma cultura mais despojada, eu quero uma cultura mais conservadora.
A vestimenta faz diferença. Uma cultura de transparência, se os teus colegas, seus clientes são transparentes ou não, de confiança, o nível de confiança que você tem pelas pessoas, o nível de comprometimento. Então, a cultura pode ser vista em tudo isso. A empresa que, por exemplo, não se importa com o bem-estar tanto dos seus funcionários, é a cultura da empresa. E não significa que seja uma cultura boa, mas é uma cultura. Aquela ideia do faço o que eu falo e não o que eu faço está dentro de uma cultura. A verdade é que líderes são exemplo, e toda equipe segue exemplo. Aquela ideia do o líder não trabalha, não faz nada, ele distrata todo mundo. Como será que vai ser a cultura daquele ambiente? É o exemplo. Então, a cultura é criada por todo mundo, é criada pela equipe, todos fazem a cultura. O comportamento de cada um, como cada um se porta. Eu acho muito importante, dentro do âmbito do direito, dos escritórios, a gente falar um pouquinho sobre cultura. É algo que a gente não fala. Então, você entra num escritório e é aquela mesma coisa que a gente já está. Os sócios são utópicos, os advogados, às vezes também, para os estagiários são destratados. Essa é uma cultura. Mas a gente tem que começar a debater isso, a gente tem que começar a falar qual é a cultura que eu quero para o ambiente que eu trabalho. E o seu comportamento, o meu comportamento vai determinar muito isso, a cultura em que a gente tem dentro do ambiente de trabalho. Por que isso é tão importante? Porque isso sim revoluciona o direito. A gente tem que começar pelos nossos ambientes de trabalho, a gente tem que começar por quem a gente é dentro do direito. Isso sim consegue revolucionar o direito. E, além disso, algo que eu acho que é bem importante dentro da ideia de revolucionar o direito é a ideia de melhoria contínua. O que é a melhoria contínua? É o aperfeiçoamento constante de serviços e ou processos. Todo escritório, todo não, mas muitos escritórios têm aquela ideia do eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Então, você vê um escritório que está há 30 anos fazendo a mesma coisa e provavelmente os próximos 30 anos ele vai fazer igual. E isso, se a gente for pensar onde a gente, né, o cenário que a gente está hoje, com a tecnologia evoluindo, mudanças a todo dia, será que esse é o melhor cenário? Será que isso é revolucionar o direito? Será que a gente não tem que olhar para o que a gente faz hoje e falar, opa, isso pode ser melhorado, eu posso melhorar esse processo, eu posso melhorar o serviço que eu presto, e dentro da ideia de melhoria contínua, está a melhoria, sim, de processos internos, do seu escritório, da sua empresa, então você analisar como é feito tal procedimento dentro de onde você trabalha, e também a ideia de serviço, como eu posso melhorar a prestação de serviço para o meu cliente. A verdade é que a gente tem clientes muito mais exigentes a cada dia, a gente tem um nível de concorrência altíssimo, e se a gente continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, a chance da gente ficar para trás é muito grande. E essa ideia de melhoria contínua, existem várias ferramentas que você pode usar e você pode estudar e aplicar para essa ideia de melhoria contínua. Mas, antes de entrar na ferramenta que eu quero trazer, que é o PDCA e o SDCA, que é do Vicente Falcone, eu queria falar um pouquinho sobre a gente colocar metas, né? No direito, às vezes, a gente não aprende isso na faculdade, a gente vem com essa ideia de meio que achismo, né? Ah, não, eu acho que isso tem que melhorar. Não, eu quero ter um escritório com 500 clientes. Mas você nunca estipula uma meta. Não, agora esse mês eu vou conseguir 10 clientes. Próximo mês, mais 10 clientes. A gente não trabalha com metas. Eu já vi muitas apresentações que o pessoal falou aqui de OKRs, e isso é uma forma de quantificar, de colocar metas e ver se você está atingindo essas metas. A gente precisa começar a trabalhar com isso. A Marcele vai falar um pouquinho de empreendedorismo, a gente precisa começar a trazer essa ideia de gestão, administração para dentro do direito, que nada mais é do que um negócio. A gente tem que entender que você montar um escritório é um negócio também. Não é, o escritório precisa ter dinheiro para se manter. Então, como é que ele não é um negócio? Como é que a gente não trabalha de graça, né? Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa se manter, o escritório precisa se manter. E é um negócio, e a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, sim, estando alinhado com o nosso porquê. Mas o como, independente de qual seja, e dentro disso, o Falcone, né, entrando na ferramenta especificamente, falando de melhoria, o Falcone ele traz a ideia de que existem dois tipos de problema, o problema bom e o problema ruim. Então, o problema bom é o aumento de metas. Vamos dizer que a gente tem aqui uma meta de entrar com um processo em 2 meses para um cliente.
e a gente está batendo essa meta. Então, entra processo no escritório, você vai lá e faz tudo que tem que fazer e entra com o processo em 2 meses. O que seria um problema bom? Opa, se eu consigo em 2 meses, eu consigo fazer isso em 1 mês. Então, você aumenta a sua meta, deixa a sua meta mais difícil, e aí você vai aplicar o PDCA e o SDCA para o aumento dessas metas. E existe o problema ruim, que é quando, por exemplo, você estipula a meta de que você quer entrar com o processo em 2 meses, mas você está entrando em 4 meses. E aí você tem um problema, aquela meta que você estipulou não está sendo alcançada. Então, você vai aplicar o PDCA e o SDCA para resolver os problemas. E o que é o PDCA e o SDCA? O PDCA e o SDCA nada mais é do que uma sequência de etapas que você deve seguir para conseguir resolver um problema de forma mais eficaz. Então, ele começa ali por planejar. Digamos que a gente está com esse problema de 4 meses para entrar com um processo. Então, você vai analisar, você vai entender qual é o problema, do porquê a gente não está conseguindo fazer em 2 meses, e você vai identificar qual é o problema e vai criar um plano de ação para resolver isso. Qual que é o problema? Os clientes não estão enviando o documento a tempo. Esse é o problema. Plano de ação. Bom, vamos fazer com que todo mundo que tem um cliente tenha que enviar um e-mail por dia para o cliente até ele enviar os documentos. Esse é um plano de ação, uma forma de tentar resolver. Aí você vai para a fase de executar. Então, você vai colocar esse plano de ação em prática, vai treinar a equipe, vai falar, pessoal, vamos fazer dessa forma. Isso não só para a equipe, no nível pessoal também, tá? Beleza. Depois de 1 mês lá, você vai para a fase do checar. E aí você vai ver se, de fato, você conseguiu atingir aqueles resultados ou não. Conseguiu atingir os resultados? Legal, implementa, e vocês vão ver que depois a gente padroniza. Não conseguiu atingir? Volta para o planejar, porque não resolveu. Então, vamos criar um novo plano de ação, ou vamos melhorar o plano de ação que a gente tem, vamos ver onde que está o erro, por que não deu certo. Agora, digamos que deu certo. Digamos que conseguimos reduzir para 2 meses e a nossa solução deu certo. Entra o SDCA. O que é isso? É basicamente igual ao PDCA, só que a ideia do S ali é de padronizar. Então, beleza, deu certo, então agora a gente vai padronizar isso. Então, toda a equipe, eu vou mudar os processos internos para que toda a equipe atue dessa forma, toda a equipe faça isso. Coloquei isso, toda a equipe vai fazer, beleza. Vamos executar. Então, todo mundo vai começar a mandar e-mail todos os dias para o cliente até enviar os documentos. Depois de 1 mês, a gente vai checar e vai verificar se aquilo, de fato, deu certo. Deu certo, legal. Vai ser isso, batemos o martelo, deu certo, implementamos, que é ali o agir e aprender. Aprendemos, legal, é isso. Não deu certo, os advogados não mandaram. Um estava mandando a cada 2 dias e meio, o outro nem estava mandando. Não deu certo, a gente volta para onde? Para o PDCA. Então, a gente volta para a ideia. Vamos analisar por que os advogados não estão fazendo. Opa, eles esquecem. Então, vamos colocar na agenda de todo mundo para fazer isso. E aí, começa tudo de novo. Então, é um ciclo constante de PDCA e SDCA. Pode parecer algo complexo, mas depois que você entende a ideia, fica muito automático. Então, estou com um problema, ou tem alguma falha. Vamos identificar qual que é o problema, qual que é a raiz, o que está causando aquilo, o que eu posso fazer para melhorar e colocar em prática, analisar se isso deu certo. Então, no primeiro momento pode parecer até muito complexo, mas depois que vira automático. E é isso, essa é a ideia, né, que eu queria trazer. A gente trabalha, igual eu falei, a gente trabalha para revolucionar o direito, a gente trabalha para mudar o direito, né? A forma como está, pelo menos para mim, não está legal, não está funcionando, ele não é acessível, ele não é fácil, e por isso essa ideia, o propósito, a ideia do porquê, se você tem um porquê, se a tua equipe tem um porquê, se você tem um sonho de montar um escritório, o porquê é importante. Quando a gente tem um porquê, a equipe fica muito mais engajada, muito mais produtiva, ela sabe por que ela está fazendo o que ela está fazendo, não é aquela coisa de você chega, bate cartão, aperta botão e não faz ideia do que você está fazendo. Quando a gente tem uma cultura dentro de um ambiente, a equipe, todo mundo fica muito mais feliz, muito mais produtivo, é um ambiente de criação, você permite que as pessoas criem, você permite que as pessoas se desenvolvam.
E a ideia da melhoria contínua, a ideia de evolução, né? Você consegue evoluir seus processos, você consegue evoluir a sua equipe cresce com você, o produto que você está oferecendo, ele melhora também, e a gente precisa, né? Eu acredito que se a gente olhar para o direito e continuar estagnado e achar que fazendo as mesmas coisas a gente vai ter resultados diferentes, não vamos ter. Aquela ideia, né? Fazer as mesmas coisas vai gerar o mesmo resultado. Então, a gente precisa começar a fazer coisas diferentes. Eu acredito que com essas 3 coisas, eu acho que tem uma infinidade de outras coisas que a gente pode trabalhar nessa ideia de revolucionar o direito, colocar o cliente em primeiro lugar, coisas que já foi falado aqui nas palestras, mas eu acredito que essas 3 coisas já são muito boas para a gente começar a colocar em prática, para que a gente consiga revolucionar o direito, tornar ele mais acessível, mais fácil, e voltar para aquela ideia do direito com pessoas, para pessoas, que eu acredito que é isso, nada mais é do que é o direito. E é isso. Muito obrigada a todos por emprestarem os seus ouvidos e qualquer dúvida, estou à disposição. Ana, só para complementar, tem uma frase que eu adoro, que é: quando se tem um grande porquê, você aguenta qualquer como, né? Exatamente. Exatamente essa é a ideia. Aqui, deixa eu parar de apresentar. Acho que o porquê é sensacional, né, Marcele? Acredito que você deve ter um porquê aí na Smart Judges. Ana, muito obrigada pelas suas palavras, por compartilhar este conhecimento conosco. Bom, eu gostaria de dizer para os participantes que eventuais dúvidas serão esclarecidas no final da palestra, e também, se vocês quiserem contribuir com algum questionamento para as palestrantes, também serão repassadas logo no final da exposição da nossa próxima palestrante, Marcele. Então, muito obrigada, Ana, foi sensacional a sua exposição. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Marcele, né, conforme eu já apresentei ela, advogada pela Unicruz, e veio representar a startup Smart Judges. A palavra é sua. Obrigada, Marcela, pela apresentação. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Me avisem se vocês estão vendo, tá? Estão vendo? Então, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre como é empreender na área do direito, né? Como a Marcela já me apresentou, eu sou advogada trabalhista empresarial, empreendedora, sou fundadora de 3 Legaltechs, a Smart Judges, a EasyDocs e a EasyMultas, e fiz alguns cursos na área de gestão, mas isso aqui não importa nesse momento. Queria falar um pouquinho sobre a minha expectativa na faculdade. Se tu me perguntar hoje, assim, Marcele, onde tu está, era onde tu queria estar ou se via quando estava na faculdade? Não, não era. Quando eu estava na faculdade, eu achei que a minha vida seria assim. Eu me formaria, estudaria por 3 anos, passaria num concurso, meu sonho da minha vida era ser delegada da Polícia Federal, passaria e ficaria o resto da vida feliz com a minha profissão. Era isso que eu sempre sonhei, foi por isso que eu fiz direito e era esse o meu foco. Mas a vida não é um morango, né? Eu me formei e aquele concurso não saía. Eu me formei aos 20 anos de idade e eu queria fazer pós em direito penal, porque eu achava, não, faço pós em direito penal, trabalho por 3 anos na área, passo no concurso, tudo beleza. Meu pai disse assim para mim: filha minha com 20 anos de idade não vai trabalhar com bandido, não vai defender bandido, mas de jeito nenhum. Faz uma pós em direito tributário, em direito público, e daí tu trabalha com um colarinho branco. E foi o que eu fiz. Então, eu advoguei no escritório do meu pai por 3 anos. Aí fui para Santa Maria, onde eu advoguei como associada num escritório pequeno. Entrei no escritório grande, passei a ter um escritório próprio com um professor da Universidade Federal de Santa Maria. E ele me convidou para começar a dar aula, então eu virei para o advogado e professora. Pensei, bom, cheguei no meu ponto, é isso que eu vou fazer o resto da vida. Vou advogar e vou dar aula. Nesse meio tempo,
eu descobri que eu tinha hidrocefalia adquirida e que eu teria que fazer uma cirurgia do dia para a noite. Isso acabou com meus planos. Eu simplesmente tive que fechar o meu escritório, trancar o meu contrato com os cursos que eu dava e voltar para casa, voltar a ser advogado no escritório do meu pai. Depois de 3 anos que eu fui para o escritório do meu pai, eu vim para Porto Alegre. E aqui que eu tive os grandes aprendizados da minha vida, sobre ambientes e sobre consonância, né? O primeiro escritório que eu trabalhei, o escritório era muito bom, o serviço que ele realizava era muito bom, só que o ambiente era extremamente hostil. Ambientes tóxicos, então o meu aprendizado nesse ambiente foi que ambientes tóxicos limitam o nosso crescimento e nossos resultados, porque quando tu está num ambiente ruim, tu não consegue trabalhar de forma confortável, tu não consegue render e com certeza não traz benefícios nem para o teu trabalho, nem para o teu resultado. Troquei de escritório, fui para um escritório excelente, com uma equipe sensacional, que até hoje são meus amigos. Só que eu percebi que eu ia entrar numa zona de conforto. Quando uma colega minha falou assim, virou para mim e falou: Mara, já pensou daqui a 10 anos a gente sentado aqui aguentando mala do Marcelo, que era o nosso coordenador? Já velhinho aqui nesse escritório? Foi nesse momento que eu parei e pensei: não quero estar aqui daqui a 10 anos. Não é isso que eu quero para minha vida, né? Fazer a mesma coisa sempre. Nesse meio tempo, o escritório que eu tinha considerado um ambiente ruim me fez uma proposta que eu poderia mudar as coisas no escritório e me chamou de volta como sócia. Foi aí que eu vi que eu tentei começar a fazer mudanças no escritório, extremamente tradicional, para vocês terem uma noção, o controle de processos lá é feito por ficha mesmo, escrito. Todo o processo eletrônico ele é impresso porque eles gostam de ter papel para analisar, para ler. E eu pensei, não, vai mudar. A gente vai, água mole em pedra dura, tanto parte de que fura, isso vai mudar, eu vou conseguir mudar a cultura desse escritório. Mas nesse tempo, eu fui fazer um curso de MBA em gestão empresarial na FGV e eu tive uma aula sensacional de gestão de pessoas. Foi aí que eu tive meu soco no estômago. Essa professora, ela me contou uma história que eu vou contar para vocês e certamente quem está numa situação meio desconfortável vai entender. Ela falou que o nosso... Vou só colocar no silencioso no meu celular que eu acabei esquecendo. Que a nossa carreira é uma estrada e que as empresas que a gente trabalha são ônibus. Que às vezes a gente está na estrada certa e no caminho certo, mas a gente não gosta do motorista ou dos colegas, e então que são os passageiros desse ônibus, então a gente tem que descer. Às vezes a gente está num ônibus que a gente gosta do motorista, gosta da equipe, gosta dos passageiros, mas esse ônibus está indo para o caminho errado, não é o caminho que tu quer, não é a estrada que tu quer seguir. Tu também tem que descer. E que às vezes as pessoas estão dentro desse ônibus e vem outras pessoas andando montadas em leões, que são os empreendedores. Todo mundo acha lindo aquela pessoa montando no leão, mas poucas pessoas têm a capacidade de descer de um ônibus e tentar montar um leão. E ela finalizou essa palestra dizendo o seguinte: se tu não concorda com alguma coisa da empresa, se tu não gosta dos teus colegas, são os teus colegas que estão errados, não é a empresa que está errada, é tu que está errado em permanecer nessa empresa, que é o alinhamento, como a Ana mesmo colocou antes, que é o alinhamento de cultura. Tem que ter alinhamento entre culturas, senão tu não vai conseguir ser feliz na tua vida. Foi aí que eu pensei, vou empreender e vou fazer aquilo que eu acredito que seja, que é a Smart Judes, que é onde eu tento trazer aos advogados associados uma alternativa, que não é ficar vinculado a um escritório que não faz parte da cultura, não se alinha à cultura dele, porque não tem outra alternativa.
A Smart Judice busca trazer essa alternativa para os advogados associados. Então, vamos empreender. No empreendedorismo, eu sempre digo que tem dois empreendedorismos. O empreendedorismo Nutella e o empreendedorismo raiz. O empreendedorismo Nutella, que é o empreendedorismo que realmente pode trazer resultados, é mais confiável, tá? A gente não vou incentivar, embora eu não tenha seguido esses 5, vou ser bem sincera, é o que traz mais resultados e é o menos perigoso. Que tu tem uma ideia, tu acha que vai dar super certo. Primeira coisa que tem que fazer é identificar se ela realmente é uma oportunidade de negócio. E o que eu quero dizer com oportunidade de negócio quando se fala em inovação? A inovação não é nem sempre ela é voltada para fazer algo extremamente novo. Às vezes ela é só uma forma de combinar coisas que já existem ou acrescentar funcionalidades ou algumas situações em algo e uma ideia que já está implementada, ou seja, ela também é em juntar coisas que já existem ou fazer adaptações de coisas que já existem. E aonde que tu pode identificar essas possibilidades de inovação? Pela inconsistência de produtos, pela própria experiência como consumidor, no meu caso, foi como a própria experiência como advogada associada, e observando o que acontece na nossa volta. Perguntas que a gente tem que fazer para identificar se existe realmente uma oportunidade de negócio. Se existe um grupo de pessoas ou comunidade que estão necessitando ou desejando alguma coisa. Isso a gente obtém através de uma pesquisa de mercado. Se você tem conhecimento e isso é o know-how, a gente tem que tentar empreender na nossa área de atuação, porque é onde a gente conhece o público, a gente conhece os problemas, a gente conhece os colegas, a gente conhece todos os stakeholders que são os envolvidos no negócio. E se você tem pessoas que podem facilitar, te ajudar na construção da tua ideia, que é o nosso network. Nessa identificação de oportunidade de negócio, a gente tem alguns erros que a gente tem que evitar, que é a paixão pelo produto. A gente nunca deve se apaixonar pelo produto, e sim pelo problema que a gente tenta resolver. Às vezes a gente pensa numa ideia para resolver um problema que a gente tem e se apaixona tanto pela forma, pela solução que nós criamos, que a gente esquece, desfoca do que realmente fez a gente entrar nesse empreendedorismo, que é o problema. A gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela nossa solução. O perfeccionismo, que é não vou colocar porque não está no mercado, porque não está pronto. Precificar de forma errada. E isso tem uma empresa aérea que geralmente é utilizada como parâmetro para essa questão de preço errado, que é as linhas aéreas Azul? Não, me esqueci o nome, desculpa. Mas tem uma linha aérea que ela se colocou no mercado logo no início, quando as passagens aéreas eram caras, ela se colocou como as passagens aéreas populares. Só que isso era uma estratégia de entrada de mercado, e ela não deixou claro que isso era por tempo limitado. Então, as pessoas começaram a olhar as linhas aéreas Gol. As pessoas começaram a olhar para ela como uma linha aérea barata. Quando ela tentou aumentar o preço, a população não começou a não comprar, porque a população assimilou a linha aérea como uma linha aérea barata. Isso, às vezes, quando tu fala em produtos em baixa escala ou que está iniciando no mercado e sem muito fluxo de caixa, pode ser extremamente prejudicial para o negócio, até mesmo fatal. Não conhecer ou reconhecer a concorrência, sempre vai ter concorrência, seja indireta ou seja direta. No caso da Smart Judice, quando a gente olha para o mercado, não tem muita concorrência, só que a gente está concorrendo com escritórios de advocacia. São concorrentes nossos indiretos? Não são diretos, são indiretos, são até parceiros, mas eles podem ser vistos como concorrentes. Isso a gente tem que ficar atento quando se coloca no mercado. Colocar esse produto muito cedo ou muito tarde, perder o timing, né, para colocar esse produto no mercado, ou paranoia.
Eu tenho uma ideia e não quero contar para ninguém, porque senão alguém vai roubar a minha ideia, vai implementar e eu vou ficar no vácuo. Isso não existe, gente. Ideia é só ideia. Ela só vai ter valor quando tu fizer ela entrar no mercado e mostrar que ela realmente resolve um problema. A segunda fase de um negócio, quando faz a estruturação certinha, é criar uma proposta de valor. E proposta de valor, ela é muito mais do que um preço. É o valor que o cliente recebe, ou seja, o que ele vê que ele recebe quando ele paga pelo teu serviço e o preço. Para mim criar uma proposta de valor, quais são as perguntas que eu tenho que resolver? Qual é o problema que a gente resolve? Qual é o produto ou serviço que estamos oferecendo para o cliente? Qual a necessidade que nós estamos resolvendo? E qual é o valor que o cliente tá recebendo com o nosso produto? Isso, quando eu falo em valor, não é o preço, é o que eu entrego para o cliente. A terceira fase é fazer o modelo de negócios. O modelo de negócios, geralmente a gente usa o Canvas, é onde a gente vai descrever exatamente tudo que está na nossa cabeça. As palavras-chave, a atividade-chave, o que realmente a gente entrega, quais que são os recursos que nós precisamos para fazer com que o nosso negócio dê certo, a nossa proposta de valor, a estrutura de custos, o que a gente gasta, né? Onde estão os nossos maiores gastos, o segmento de cliente, o fluxo de caixa, tudo isso é descrito. E geralmente a gente faz em modelo Canvas, porque ele é fácil de adaptar. Como a gente vai ver mais para frente, esse modelo de negócio está em constante transformação. Ainda mais quando a gente começa um negócio do zero. A gente vai testar o mercado, a gente vai ver se isso a solução que a gente tem está trazendo efeito. Não está trazendo efeito, muda a proposta de valor, muda o nosso segmento de cliente. Se muda o segmento de cliente, tem que mudar os canais de venda. E uma das coisas mais importantes para criar um modelo de negócio é sempre testar. E a gente usa para teste o quadro da hipótese. O quadro da hipótese, ela traz a hipótese do nosso mercado, ou seja, suposição que existe um problema ou que existe uma necessidade que o mercado tem, a gente propõe um teste. Como a gente vai saber? Um questionário, uma entrevista, uma landing page que a gente vai fazer mostrando essa solução, uma métrica que representa uma variável que vai validar ou não o nosso negócio, e a meta, que é aquele valor que, se atingido, ela valida a nossa hipótese e valida o nosso negócio. Aqui eu trouxe o quadro de hipóteses que a gente dá, uma das principais hipóteses da Smart Judge, que foi testada e, graças a Deus, ela foi validada pelo mercado, que é: a hipótese nossa era: advogados buscam soluções inovadoras para ampliar a sua carteira de negócios, de clientes. Foi validada. Como é que a gente validou? Através de uma landing page apresentando a nossa solução, onde tinha um formulário de cadastro de interessados. A nossa métrica era número de acessos por número de cadastro. E a nossa meta para validar era 15% do valor das pessoas que entravam na landing page, elas faziam o cadastro no nosso site. Aqui eu trouxe alguns modelos de Canvas, de negócios que a gente conhece, como o Facebook. Como vocês podem ver, o Facebook ele tem 3 propostas de valor, porque ele trabalha com 3 segmentos de clientes diferentes. Então, eles trazem 3 propostas de valores diferentes. Que é conectar, isso pessoa física, né? A venda de jogos, isso para pessoas que fazem desenvolvimento, e anúncios para empresas. Aqui da Nespresso, que a proposta de valor deles é exatamente o que eles fazem, que é café expresso de alta qualidade, preparado com facilidade em sua casa. Essa é a proposta de valor da Nespresso. E, através disso, eles estruturaram todo o negócio deles. A quarta fase, então, tu já pesquisou o mercado, já testou proposta de valor. A quarta fase é engajar, é ver o teu público-alvo,
e entregar a proposta de valor efetivamente. Isso acontece em 4 fases, que é testar a proposta de valor, conhecer o tamanho do mercado, desenhar uma solução ideal e rodar um MVP, que é o mínimo produto viável. Então, testar a proposta de valor. Neste teste, é hora de tu mostrar, ir para o mercado e dizer, ó, eu tenho essa solução, e ver o que o mercado, como o mercado recebe. Eu sempre falo da Microsoft, porque a Microsoft, quando o Bill Gates foi apresentar a Microsoft para a IBM, ele não tinha nada, ele só tinha uma ideia. Ele foi lá e disse, eu tenho uma solução, eu tenho uma interface que funciona assim, assim, assado. Não precisa mais dessas letrinhas do MS-DOS, né? Que não era esse o nome antigamente. Eu tenho essa interface. A IBM comprou. Problema, ele não tinha nada pronto. Ele teve que fazer. E justamente foi esse problema que ele roubou, entre aspas, a ideia do Steve Jobs para o Macintosh, que surgiu o atrito entre os dois. Porque ele, para atalhar o caminho, ele já disse que já tinha uma solução pronta e, na verdade, ele não tinha nada. Ele simplesmente vendeu uma ideia. Ele teve que sair atrás e acabou passando por cima do Steve Jobs. Conheceu o tamanho do mercado para definir o posicionamento. Isso quer dizer o quê? Eu vou no mercado, no nosso mercado da Smart Juice, nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Esse 1 milhão é o nosso primeiro público? Obviamente não é. A gente vai ter que trazer um segmento. Nossos segmentos são os advogados recém-formados e advogados associados. Esse é o nosso segmento. Então, já diminuiu esse tamanho do mercado. Dentro desse segmento, a gente vai identificar o cliente-chave, que é aquele cliente que realmente vai comprar nosso produto. E aí a gente vai limitar um nicho de mercado para atuação. Testar a solução ideal. Quando a gente já viu quem são os nossos efetivos clientes, a gente vai desenhar uma solução ideal para o problema que a gente validou na fase de pesquisa. Vai colocar todas as funcionalidades, todos os benefícios que o usuário vai ter para responder a esse problema. Isso a gente já vai desenhar e já vai colocar? Não. A gente vai pegar a solução ideal e vai pensar numa forma de fazer com que a gente consiga resolver esse problema de forma menos onerosa. Esse é o MVP. E o MVP ele pode ter 3 tipos. O MVP alfaiate, em que tu vai entregar isso de forma extremamente manual, a solução. Então, tu vai usar a tua equipe para trazer essa solução para o cliente. O MVP mágico de Oz, que foi o primeiro que a Smart Judice usou, que é, para o cliente existe uma solução, mas por trás existe a equipe fazendo tudo. No nosso caso, a gente tinha um site em que o cliente escrevia lá o problema dele e colocava a cidade e a área que era o problema. Ele achava que o advogado entrava em contato direto porque recebia no celular aquele formulário, e não era verdade. Eu mesma ou os guris da equipe viam aquele problema, olhavam numa tabela de Excel o advogado que tinha naquela região, naquela área, e mandavam para ele, ó, atende. Isso até hoje a gente faz quando vai para o site, porque o site ele não está linkado com o nosso app ainda. Então, até hoje a gente usa o MVP Mágico de Oz quando se fala em site. E o MVP protótipo, que é a primeira versão. É ali onde tu coloca só as primeiras funcionalidades e toca para o público para ver se ele vai testar ou não. E a quinta fase, que é estruturar. Aí sim, aí é patronizar processos, como a Ana trouxe, organizar um time de vendas, de operacional, todos os times que estão envolvidos no teu negócio e definir uma governança. Quem são os responsáveis, fazer um organograma, definir responsabilidades de cada um da equipe. Tu estruturou o teu negócio. No papel tudo é bonito, né? Esse é a forma que a gente diz que é o mais fácil e o mais cauteloso para fazer um negócio. Como eu fiz? Eu tive esse problema com o escritório que eu estava, pensei numa solução,
falei com um amigo meu, falei, ó, Tom, o que tu acha? Vamos tocar? Vamos tocar. Saímos correndo atrás de um desenvolvedor, achamos um desenvolvedor, ele nos deu o orçamento para fazer o MVP, que na nossa cabeça era a nossa versão final já, porque a gente pensou em todas as funcionalidades que teriam nesse aplicativo. E tá, a gente tem um desenvolvedor, mas ele precisa de uma empresa para fechar o contrato, vai fazer o CNPJ. A gente fez o CNPJ, fez o estatuto, fez tudo certinho. Vamos tocar, começou a pagar, daí a gente pensou, precisa de um marketing, vai no mercado, pega uma pessoa de marketing. Aí uma colega minha de MBA falou assim, Marcele, quem sabe tu participa de uma aceleração. E eu, tá, beleza. Vamos para uma aceleração, fizemos o processo, passamos na aceleração Sebrae Start aqui do Rio Grande do Sul. E aí veio a primeira pergunta, vocês testaram a solução? Vocês sabem se o mercado realmente precisa disso que vocês estão planejando? Graças a Deus, deu tudo certo. Mas na época, os meus grupos de WhatsApp, eles não queriam mais nem saber de mim, porque era todo dia mandando pesquisa de mercado. Por favor, respondam o meu formulário do Google sobre tal coisa. Eu preciso saber a opinião de vocês. Por favor, respondam sobre automação de documentos. Eu preciso saber a opinião de vocês. E algumas das nossas hipóteses, que eram, na verdade, uma das principais hipóteses que a gente tinha na Smart, não foram confirmadas. Graças a Deus, a gente conseguiu modular o nosso MVP para tirar essa parte e focar em outra parte, outra hipótese que tinha sido validada pelo mercado. Mas se não fosse essa aceleração, se não fosse as pessoas dizendo para mim, Marcele, testa antes de colocar no mercado, testa antes de tu desenvolver a tua solução, provavelmente hoje eu não estaria aqui falando para você sobre a Smart, porque a Smart já teria nascido morta, né? Era uma nat morta, que nem a gente fala no direito. Então, para qualquer empreendedor, o recado que eu dou é sempre esse. Eu sei que no dia a dia a ansiedade é grande, a gente vai ter vai sair uma ideia, vai querer colocar no mercado, vai querer fazer com que tudo dê certo, mas às vezes dar um passo para trás é o que realmente vai distinguir o teu sucesso do teu fracasso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu Instagram, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar. Gurias. Deixa eu tirar aqui do share. Muito obrigada pela sua fala, Marcele. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência conosco, na prática, né? Um longo caminho. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui no chat acompanhando as perguntas de vocês. Desde já agradeço a Zeno por proporcionar esse evento cheio de experiências de mulheres incríveis no direito, que inovam, que possuem um papel grande de representatividade no direito, que muitas vezes é muito tradicionalista, né, e majoritariamente masculino. Então, eu gostaria de, primeiramente, ressaltar a importância de iniciativas como essa. E, bom, gostaria de fazer uma pergunta, né? Como fazer da cultura um diferencial na empresa, um diferencial perante o público? Eu pergunto direcionada à Ana, mas se a Marcele quiser também responder, né, em termos de inovação. Olha, a cultura ela vai ajudar a determinar muita forma de trabalho, e a cultura ela vai impactar não só internamente quanto externamente. A forma como o ambiente de trabalho se dá, a forma como você se relaciona com seus colegas, a cultura que é pregada diariamente dentro do teu ambiente, vai impactar de forma externa. É impossível, né? Se a gente tem uma cultura de respeito, de confiança, de transparência, internamente, isso vai impactar para os clientes, né? Então, vai muito da equipe, do líder, de cada um, entender qual cultura e qual o melhor serviço, o que eu posso fazer para melhorar. Qual que é a cultura que eu quero ter? Qual é o serviço que eu quero prestar? Qual é a imagem que eu quero prestar? Na Zeno, por exemplo, a gente é bem despojado. Você provavelmente, se você for ver alguém no escritório, a pessoa vai estar de tênis, calça jeans e camiseta. Às vezes até de bermuda.
E então é um pouco Que da visão que maravilha, a me gente quer ter. contratem, Ana. É essa visão. A gente não tem. A gente trabalha com internet, então a gente, né, nesse sentido, a gente gosta de ser bem despojado, inovador. Então, essa é a cultura que a gente quer e acaba que refletindo na forma como a gente lida com os clientes. Por exemplo, o tratamento com os clientes acaba sendo algo não tão juridiquês, algo mais simples, porque a gente tem essa visão de simplificar. Viu? A Amanda falou ela de bermuda. Exatamente. Não sei se respondi tua pergunta, Marcela. Claro, claro, com certeza. Foi muito engrandecedor. Então, assim, mais uma pergunta eu gostaria de direcionar para vocês duas. Quais foram os desafios, né, enquanto mulher, né, para ingressar na carreira, no direito? E vocês são mulheres que inovam no direito. Então, eu queria saber como que foi essa trajetória, quais foram os desafios que vocês enfrentaram e para as pessoas que estão começando, para as mulheres que são hoje estudantes de direito, que são advogadas recém-formadas, como inovar? Que desafios nós vamos encontrar pela frente e como lidar com esses desafios? Se vocês têm alguma dica, por gentileza. Marcela, se quiser começar, pode começar. Eu até me perdi um pouco na pergunta, mas assim, ó, realmente é uma área, a inovação em si só é uma área extremamente masculina. Tanto que quando a gente vai em seminários, em acelerações, provavelmente tu seja ou a única ou uma das poucas mulheres. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul eu tentei fazer uma sociedade de mulheres que inovam, e eu não consegui o quórum mínimo para fazer uma associação, porque é muito difícil ter mulheres voltadas para a tecnologia. Então, é uma área que realmente tem mercado e que a mulher tem como dominar. Por que eu não tive tanta resistência, tá? Eu tenho muita facilidade, na verdade, eu tenho mais facilidade, infelizmente, antes que fosse, porque justamente nosso foco aqui é mulheres, né? Eu sempre tive mais facilidade para lidar com homens, então por saber me comunicar, eu não tive muita resistência, né? Agora eu sei de pessoas que têm resistência por ser mulher, e o que eu falo é: falem na mesma língua e não se rebaixem. Não se rebaixem. Eu tenho um colega meu, um professor meu, que ele falou uma coisa em gestão de vendas, e eu uso isso muito, e realmente para a venda funcionou demais. Diz: mulher, ela tem um a mais que pode ajudar ela a vender esse produto. Que é o fato de ser mulher, é o fato de o homem sempre ter a necessidade de tentar conquistar uma mulher, independente de como. Então, usa isso a teu favor. Quando tu pega e usa essa fraqueza, entre aspas, por favor, guris, não me condenem, eu vi que tem guris aqui, mas quando tu usa isso a teu favor, tu deixa de ser o elo mais fraco de um diálogo. Porque daí tu sabe o que a pessoa tá buscando e tu sabe como usar isso a teu favor. Seria esse o meu posicionamento. Mas, assim, resistência eu particularmente não tive. No meu caso, eu sou formada há não muito tempo, mas eu não sei se eu cheguei a ter resistência, já trabalhei em lugares que eram mais homens, mais machistas, mas eu tive a oportunidade e a sorte de, dentro desse caminho, conhecer pessoas incríveis e que me ajudaram. E eu tinha muita dificuldade, eu acho que quando você é mulher, e principalmente recém-formada, não sei se acontece com todo mundo, mas às vezes você vai falar com um advogado mais velho, homem, que tem a ideia da postura muito firme, muito mais repressiva, você fica um pouco mais acuada. Não sei se todo mundo já sentiu isso, eu já senti. E o que me ajudou? Confiança. Então, a gente, né, vai aprendendo e vai acontecendo, provavelmente vai acontecer, a gente está num ambiente extremamente
machista, sim, o direito a Marcelo, como falou, a parte da tecnologia também você vai ver uma dev mulher, é difícil, né, uma desenvolvedora, não é tão fácil, então é um ambiente, sim, mais masculino, mas a gente pode entrar, e a gente deve entrar, então acredito que vão ter desafios, mas a ideia de não baixar a cabeça, vai se deparar com uma situação em que você pode ficar acuada, mas por dentro está acuada, na frente tenta se manter firme, tenta manter ali a palavra, a postura e confiança, né? A gente tem que acreditar na gente. Se eu não acreditar em mim, não tem, a outra pessoa não vai acreditar. Se eu não acreditar que o que eu estou fazendo é certo e que eu sei do que eu estou falando, o outro também não vai acreditar. Então, essa ideia, eu acho que a gente, como mulher, muito mais, infelizmente ainda é assim, mas muito mais do que os homens, a gente precisa ter essa segurança, essa confiança para poder bater de frente com essas situações que vêm. Então, acho que essa segurança, essa confiança, entender bem o que você está falando, saber que independente do cara ficar te interrompendo, você sabe o que você está falando e não é porque é um homem que ele vai te interromper e vai passar por cima de você. Então, essa ideia, sabe? Bate no peito, estufa o peito e vai. Com o tempo vai ficando mais fácil se comunicar, falar. E eu tive a grande sorte de, nessa caminhada, encontrar o Matheus, que é o CEO da Zeno e que é uma pessoa incrível e que me ajudou nisso também, me impulsionou. Ele sendo um homem, ele sempre cuidou muito disso, teve muita sensibilidade com isso e ajudou a empurrar, a desenvolver, a não se acuar na frente desse tipo de situação, sabe? De cliente, às vezes, querer, né, levantar para 10 alguma coisa, ele fala, Ana, vai lá, se posiciona, não deixa ele fazer isso. Então, acho que eu tive essa sorte, mas eu acho que nessa ideia, sim, Marcela, vai acontecer. E a gente precisa tá pronta para lidar. Eu acho que a palavra é empoderamento e posicionamento, né? Se posicionar diante das situações e entender o seu papel de mulher também, né? Numa sociedade que muitas vezes não comporta, né? A gente em todos os setores, enfim, no mercado de trabalho, as diferenças e tudo mais. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a Zeno por essa oportunidade, nossa representante Ana da Zeno, e a Marcele, novamente da Smart Judges, muito obrigada pela palavra de vocês, por toda a experiência e o conhecimento. Eu que agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído. Quando o Matheus me convidou, eu falei, bom, quem sabe eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, porque quando a gente está na faculdade, eu não sei se foi o caso de vocês, mas a gente entra no direito ou para fazer concurso, geralmente, né? Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero advogar, tá, ok, são menos da metade, eu acho, de uma turma que pensa, não, eu vou me formar para advogar, mas é uma área interessante também, e me perdi no meu raciocínio, Gurias, espera aí. Enfim, mas eu agradeço a oportunidade. Agradeço todo mundo que esteve aqui escutando, muito obrigada, e a gente tem um painel à noite também, então acho que a Zeno tem o maior prazer de poder fazer isso, é a nossa cultura, é o que a gente acredita nessa diversidade, nessa possibilidade, então é um prazer estar aqui. Então, assim como a Ana falou, hoje será apresentado o último painel, à noite, às 7 horas. E, bom, vou encerrando aqui. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia.